Olá, meus amigos, sou Gil Pietra, cantor, intérprete cristão, psicoterapeuta, estudante de teologia e, como havia prometido, o papo reto de hoje é sobre um assunto que está em total evidência, mas vou mostrar para vocês que esse assunto não é de agora, é de tempos bíblicos. Hoje nós vamos falar sobre depressão. Nós vamos falar hoje sobre a depressão. A depressão, ela é uma doença neurológica, mas eu quero mostrar para vocês que a gente não está falando sobre o mal do século. Esse programa é justamente isso, é para acabar com estigmas, né? E tudo isso também, lógico, baseado nas palavras de Deus, nas escrituras sagradas. E no final desse vídeo eu vou colocar a minha opinião como psicoterapeuta. Então eu espero que vocês assistam até o final, se inscrevam no canal. Tem o meu podcast também no Spotify, Papo Reto com Gil Pietra. Vão lá, sigam. Eu estou aqui para poder ajudá-los da melhor forma possível, assim como eu venho fazendo já com algum tempo, mas agora de uma maneira mais expansiva, mais globalizada, né? A Bíblia fala sobre as emoções humanas, e embora não use a palavra depressão, tá? Versos descrevem a tristeza profunda ou mortal. Em Salmos 18:4 fala: tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Em Jeremias 8:18, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece. Em Mateus 26, 36 a 39, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Imaginem, eles sabendo de tudo que iria acontecer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Isaías 53:3 foi desprezado, o rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. O profeta já havia visto isso. Isso para vocês verem que não se trata apenas de uma enfermidade contemporânea. Sempre existiu. Algumas versões dizem: homem de dores que sabe o que é sofrer. Na Bíblia, não há um texto sequer que afirme que a depressão é pecado ou falta de fé. Sendo assim, quem faz alguma afirmação nesse sentido não possui nenhuma base bíblica. Podemos encontrar o relato de algumas pessoas que atravessaram momentos em que desejaram a morte. Complicado. Talvez um ponto em comum entre elas seja uma tensão, ressentimento, mágoa ou estresse envolvido.
expectativas frustradas, isso tudo sempre relacionado com outras pessoas ou algo, seja lá. Elias pode ser considerado o exemplo clássico de alguém que passou pela caverna da depressão. Quem leu sabe. Você pode ler essa história em 1 Reis 19. Faz até bem fazer esse estudo. Mas, de qualquer forma, o texto descreve Elias num momento depressivo, fugindo com medo de uma mulher e desejando até a morte. Em 1 Reis 19, de 3 a 5, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. No capítulo anterior, ele enfrentou 450 profetas de Baal e agora teme uma única mulher. Um contraste entre coragem e medo. O contraditório é que ele fugiu por ter sido ameaçado de morte. Mas nessa fuga passa a ver a morte como solução para o seu medo. Olha como é que a mente trabalha. Vejamos a dinâmica da depressão versus restauração. Palavra-chave: levantar-se. Como? Com Elias foi assim. Ele deixou o servo, entrou no deserto, a caminho de um dia, sentou-se embaixo de uma árvore, orou, pedindo a morte, assim como já havia falado. Deitou e dormiu. Um anjo do Senhor veio, o tocou e disse: levanta-se e coma. Havia pão assado sobre brasas e água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus, o monte Sinai. Ali, entrou numa caverna e passou a noite. Isso está em 1 Reis 19, de 7 a 9. A palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias desabafa sua tristeza e o Senhor diz: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Veio um vento fortíssimo, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo avassalador, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Em outras palavras, quem lhe deu essa missão aqui? E que propósito ou sentido você tem aqui nessa fuga, querendo morrer? Perceba a sensibilidade divina ao se revelar de uma maneira a acalmar o profeta. Há cuidado e amor ao atender as necessidades básicas dele. Uma brisa suave e uma pergunta. Não há cobranças nem repreensão. Fica a dica para vocês, para mim, para todos, ao lidar com alguém nessa situação semelhante. Em resposta, Elias repete o que já havia dito. E o Senhor diz: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. O que a gente analisa
nesse texto é de extrema importância. Rever algumas realidades e mudar o foco. Quem sabe seja necessário alguma mudança. Uma nova direção é apontada e na sequência é-lhe dada uma nova missão, garantindo proteção contra tudo o que ele teme. A pergunta de Deus relembra Elias das vitórias que ele tinha conquistado no passado pelo poder divino, incluindo o cuidado e o amor de Deus por ele. Quando enviado e a Sarepta, o nome é meio difícil, né? Para se refugiar na casa da viúva, quando alimentado pelos corvos e quando enfrentou e venceu os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, hoje talvez Deus tenha a mesma pergunta para cada pessoa que atravessa uma fase depressiva. O que você está fazendo com a sua vida? Ou quem lhe deu essa missão? A história de Elias me diz que nos momentos de tristeza e depressão é preciso resignificar a vida e os relacionamentos. É importante saber e lembrar que há alguém por perto, cuidando, alguém que valoriza e ama incondicionalmente. É válido lembrar também que a fase depressiva não define uma pessoa. Ser é diferente de estar, e depressão é um estado. A leitura da Bíblia é uma forma importante de relembrar o propósito para a existência de cada pessoa nesse mundo. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Em Isaías 40, de 28 a 31, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deus tem uma missão e um propósito para a sua vida. Cuide-se, refugie-se na presença do Senhor. Ele irá se revelar a você e tornar conhecida a vontade dele. A paz que Jesus oferece pode ser uma realidade em sua vida. Em João 14, 27, diz: deixe-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Nenhum ser humano está livre do desânimo, mas o céu não nos faltará nesses momentos. Confie. O desânimo pode abalar a fé mais heróica e enfraquecer a mais firme vontade. Mas Deus compreende e ainda se compadece e ama. Ele lê os motivos e os propósitos do coração. Esperar pacientemente, confiar quando tudo parece escuro, eis a lição que os líderes na obra de Deus necessitam aprender. O céu não lhes faltará no dia da adversidade. Nada está aparentemente mais ao desamparo, mas na realidade mais invencível do que a alma que sente a sua nulidade e confia inteiramente em Deus. Quando os homens saem para o seu labor diário, assim como quando se acham entregues à oração, quando repousam à noite e quando se erguem de manhã, quando o rico se banqueteia em seu palácio ou quando o pobre reúne seus filhos em torno da mesa escassa, sobre cada um o Pai Celeste vigia com ternura. Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus a note. Não há sorriso que Ele não perceba.
Duas das promessas mais lindas para quem atravessa o vale da depressão foi escrita por Zacarias. Uma delas inclui um convite do Senhor. Capítulo 9, versículo 12. Venham para um lugar seguro, vocês que são prisioneiros. Aqui há esperança. Eu prometo duas alegrias para cada tristeza que vocês passaram. Tudo isso falo com comprovação bíblica e nos mostra algumas atitudes de Deus entre tantas relacionado a esse tema. Mas temos que ir mais longe. Não só basta orarmos e esperarmos. Muitas vezes se precisa de um profissional especializado. Existem situações que não basta fazermos uma orientação à pessoa a somente orar e ler as Escrituras. Isso pode se tornar até mais opressor. É tudo que não se quer para essa pessoa. Tem alguns que somente são orientados a fazer isso e acabam se frustrando, pois não conseguem enxergar de maneira clara. Até alguns se afastam da presença de Deus. A dor da mente também é a dor da alma. Ninguém tem o direito de julgar, nem tampouco de condenar. Amigo, amiga, amigos, se vocês estão passando por isso, ore sim, peça ajuda ao nosso Deus, mas também procure um profissional. Deus capacitou o homem com a sua sabedoria e deu-lhe conhecimento justamente para esses profissionais, para esses tipos de casos. Levanta a cabeça, respire profundamente e saiba que do jeito que você está, também é muito amado por Jesus. E eu entendo isso, pois eu já passei por isso. Passei por uma crise. Primeiro eu iniciei com uma crise de ansiedade. Perdi a minha mãe. Hoje se encontra nos braços do Senhor. É uma perda muito dolorosa. Então juntou a ansiedade, logo após veio uma depressão. E essa depressão eu conheço, procurei ajuda, sempre tive Deus na minha vida e Deus me fortaleceu juntamente com esses profissionais. Então eu conheço a dor da alma e sei quanto que ela dói. Mas eu estou aqui hoje falando com vocês, passando a minha experiência, o meu estudo bíblico e clínico para todos vocês. Acreditem, há solução. E o mais certo de tudo, se apeguem a Deus, mas se apeguem de uma maneira branda, sem aquela questão de eu vou orar, vou jejuar, vou fazer vigília e eu vou ter a cura de imediato. Não é assim que funciona. A trilha sonora, cachorrinho. Você tem que buscar também ajuda profissional. Por isso que existem os profissionais. Tem alguns aí, eu acho até engraçado, né? No nosso mundo cristão, dizendo que nós não podemos endeusar a medicina e nem a ciência. Gente, a medicina e a ciência é uma bênção de Deus à humanidade. A medicina e a ciência pertencem a Deus. Nós não estamos endeusando, nós estamos usando a nosso benefício por bênção de Deus. Fico hoje aqui com o Papo Reto, espero ter ajudado a todos vocês e que Deus abençoe poderosamente a cada um. E vocês que estão aí nessa situação, qualquer coisa, pode me mandar uma mensagem por direct, tem o meu telefone do WhatsApp, podem me mandar mensagem, eu estou aqui para poder ajudá-los e não se desesperem, tá? Não se desesperem.
Eu sei que a sensação é horrorosa, né? Porque depois da minha crise de depressão ainda veio uma crise de pânico. E eu sei o que é isso, parece que você está morrendo, falta ar, coração palpita, mas Deus, Ele é maravilhoso. E a gente juntando a nossa fé com o conhecimento que Ele dá ao homem, a gente se renova, a gente se cura e a gente trabalha mais e mais ainda para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fico hoje por aqui com esse papo reto e um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. A gente se vê até a próxima.